Olá, querido irmão, querida irmã. É muito bom nós estarmos aqui para juntos celebrarmos ao nosso Deus. Falta menos do que faltava antes. Isso tudo vai passar. Vamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Salmos 100, versículo 2 nos diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres. Eu te convido nesse momento a cantar conosco, a não somente assistir, mas no lugar onde você está, abra sua boca, abra o seu coração para celebrar e adorar ao nosso Deus. Cantemos, firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos céus do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Só a igreja, firme. Firme. Todos juntos. Última estrofe. Última. Firme nas promessas do Senhor Jesus, tem amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegre brilha a luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Olá! Seja bem-vindo ao PIBPA News, edição quarentena. E neste tempo não podemos ficar parados, então fique atento às nossas atividades. Segunda-feira, às 19 horas, temos o Papo de Homem. Às 20 horas e 30 minutos, temos o Entre Elas, um espaço somente para as mulheres. Terça-feira, temos live com a nossa juventude às 19 horas. Quarta-feira, às 20 horas, culto de celebração ao Senhor. Quinta-feira, 21 horas, Papo de Família. Sexta-feira, encontro bíblico às 19 horas. Sábado, Tarde Kids às 16 horas e às 20 horas Plantão UNAD, um espaço só para adolescentes. E temos um encontro marcado todos os domingos às 10 e às 19 horas. Se você ainda não participou de alguma dessas atividades, participe, ore e convide. Será uma bênção para você e para a sua família. E para participar, fique atento às nossas mídias sociais. Este foi mais um PIBPA News, edição quarentena. Feche seus olhos, junte-se comigo nessa oração. Senhor, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós reconhecemos, ó Deus, a tua soberania. Ó Deus, é um prazer, ó Deus, dizer que nós pertencemos ao Senhor. Mais do que dizer, é viver, ó Deus querido, viver na tua presença, viver sobre o teu controle. Ó Pai de amor, somente o Senhor é digno, ó Deus, de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, e que esse culto, Senhor, que ora prestamos ao Senhor, possa chegar ao teu trono da graça como um cheiro suave, possa chegar a ti e agradar o seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos, ó Pai, por todas as pessoas que estão enfermas, ó Deus, no mundo, que o Senhor venha estar, ó Deus querido, abençoando cada uma delas, trazendo a cura, aquelas
aquelas pessoas, ó Deus, que estão ao alcance da minha voz, a tua igreja, Senhor. O Senhor conhece cada um mais do que eu. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Ó Deus, eu te pedindo e eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo, ó Deus, o refrigério, trazendo paz em cada coração, Senhor. E que no decorrer deste culto, mais uma vez, poderosamente, o Senhor possa falar ao meu coração, o Senhor possa falar ao coração de todas as pessoas que estão ouvindo, ó Deus, e participando desta celebração. Nós oramos assim, certos, ó Deus, da tua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, querido irmão, Jesus estava no barco com os seus discípulos, e o vento e o mar estavam agitados, e o barco balançava, e Jesus estava dormindo, calmo. E os discípulos ali apavorados, perguntando até para Jesus: Jesus, o Senhor não está se preocupando conosco? E Jesus levantou e o mar se acalmou e o vento parou e se fez a bonança e tudo ficou tranquilo. Eu queria te dizer o seguinte: talvez a tua vida está turbulenta, talvez o mar da sua vida está agitado, está ventando, mas não se esqueça, Jesus está no barco contigo e tudo vai terminar bem. Creia nisso. Eu te convido nesse momento a cantar um hino que tem uma das mensagens mais lindas, um hino do cantor cristão Sossegai. Cante conosco, a orquestra vai participar conosco e aí no seu lugar, não só fique assistindo, mas participe, erga sua voz em adoração ao nosso Deus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentido que morramos, onde assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem precisar submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gelo do mal, as águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gelo do mal, as águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Queridos irmãos, nós estamos no mês da família. Queria lembrar você que nós queremos produzir um clipe e lançar na próxima semana, que é o último domingo do mês de maio. Então, não deixe a sua família de fora. Faça uma foto e envie para o e-mail igreja@pipipá.com.br. O e-mail está aparecendo aqui, anote para não esquecer. Fazemos menção também neste momento dos dízimos e das ofertas. Os dados bancários estão aqui na descrição desse vídeo ou durante a semana você pode ir lá no nosso templo e depositar diretamente no gasofilácio. Queridos irmãos, o Senhor me deu a oportunidade já há alguns anos de dirigir um grupo vocal lá do Seminário do Sul, no qual eu sou professor.
O grupo se chama Vocal Sons da Colina. Nesse ano eu traria na nossa igreja para cantar lá no templo, mas com a quarentena não será possível. Mas Deus nos deu uma estratégia. O grupo estará participando conosco agora desta celebração. Então, com vocês, Vocal Sons da Colina. Quantas bênçãos dize, quantas são recebidas da divina mão. Uma conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Se a vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Mas Jesus morreu, somente por, não te desanimes, pois contigo sempre, com Ele infinitamente Deus fará. Somente Deus Olá, queridos irmãos, louvamos a Deus porque nesta manhã estamos conectados, ligados, juntos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para cultuar o seu santo e precioso nome. Graças ao seu auxílio, conseguimos ultrapassar mais uma semana. Somos gratos porque Ele nos guardou e nos ajudou. E como Samuel, então, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. De modo que, nesta oportunidade, nós queremos primeiramente louvar e agradecer a Deus pelo seu cuidado, pelo seu auxílio,
pela sua preciosa presença em nós por meio do seu Santo Espírito, pela salvação que Ele nos propiciou por meio do Senhor Jesus Cristo. E queremos também agradecê-lo pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, até mesmo pela vida daqueles queridos amigos que nos ouvem, que participam deste culto. Que Deus queira abençoar a cada um de nós e que esta manhã continue sendo em nossa experiência uma manhã renovadora, uma manhã transformadora, uma manhã abençoadora, uma manhã que nos propicie forças por meio do Divino Espírito Santo para continuarmos em nossa jornada vitoriosa. Eu gostaria de, nesta oportunidade, falar sobre um assunto que, sem dúvida alguma, é de importância vital para cada um de nós, especialmente para aqueles que, porventura, estejam tendo de lidar com essa coisa horrível chamada sentimento de culpa. Eu gostaria de basear a nossa mensagem no Salmo de número 130 e, com base neste salmo, falar sobre o tema confissão, perdão e libertação. Confissão, perdão e libertação. Leiamos o Salmo de número 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Confissão, perdão e libertação. No Salmo que acabamos de ler, nós encontramos o salmista tratando deste tema ou deste assunto. E ele o faz considerando a sua própria experiência. Ele não está falando da experiência de uma outra pessoa, ele não está contando o problema que uma outra pessoa estivesse vivenciando ou tenha vivenciado, mas ele está contando a sua própria experiência, falando exatamente daquilo que ele viveu. Em algum momento da sua vida, ele transgrediu a vontade de Deus, ele pecou contra Deus. E este pecado trouxe para sua mente, para o seu coração, o terrível sentimento de culpa. Nós não sabemos exatamente por quanto tempo ele tentou conviver com esse problema. Mas o que nós sabemos que foi um tempo suficiente para que ele se sentisse arrasado, devastado. E foi exatamente nesta condição que ele escreveu este salmo. Não apenas para contar a sua experiência histórica, eu gostaria que você entendesse que este salmo não é apenas, queridos meus, um relato histórico, mas ele também o conta para mostrar que aqueles que porventura estejam sendo assolados por este sentimento,
que sem dúvida nenhuma arrasa, destrói, machuca. Para essa pessoa, a esperança, a saída, a solução, ela não precisa continuar sofrendo. Ela não precisa continuar aprisionada. Ela não precisa continuar lidando com esse problema. Ela pode ser liberta. E se ela pode ser liberta, a pergunta que inicialmente vem ao nosso coração é como? Por que meio? De que maneira? E quando lemos o Salmo, ele responde esta pergunta já no primeiro versículo, quando ele diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. A resposta então que ele nos dá é: aquele que está sendo consumido pelo sentimento de culpa pode ser liberto, porque Deus ouve a oração. Deus ouve a oração daqueles que clamam, daqueles que oram, daqueles que suplicam, daqueles que buscam a sua ajuda. O salmista vivenciou isto, queridos. Ele experimentou isto. E por isto ele começa já inicialmente dizendo: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ele estava se sentindo como alguém preso. Ele estava se sentindo como alguém que estivesse lançado numa cova profunda. Ao lermos o Salmo 69, versículos 1 e 2, nós encontramos o escritor daquele salmo usando a mesma palavra que é traduzida por profundeza, e ao usá-la ele diz: das profundezas a ti clamo, ou seja, eu estou me sentindo como se estivesse no fundo do poço, no fundo de um poço como cujas águas estão subindo e estão como que atingindo a minha cabeça. O salmista declara isto naquele salmo. Era alguém, queridos, que estava vivendo então uma situação desesperadora. Como sair daquela situação? Como sair daquela cova? Como sair daquele poço? Como sair daquele lugar onde, pelo que tudo indicava, ele encontraria a morte? Foi exatamente ao se dar conta disto que o salmista resolveu orar. Ele chegou à conclusão que não podia ajudar-se a si mesmo. A expressão ajuda-te a ti mesmo, para ele não fazia nenhum sentido. Ele não tinha como ajudar-se a si mesmo. Ele não tinha como escapar daquela situação. Ele não tinha como modificar o seu estado. A sua ajuda precisava vir do alto. A sua ajuda precisava vir de cima. A sua ajuda precisava vir de Deus. E foi quando ele se deu conta disso, então, que ele resolveu orar. Ele resolveu pedir ajuda ao Senhor. Ele resolveu clamar. E por isso, no primeiro verso, ele diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Queridos, uma das verdades que a Bíblia coloca diante de nós é que o nosso Deus, aquele que nos criou e que em Cristo Jesus nos salvou, é antes de tudo um ser responsivo.
Não é um ser que se afasta de nós. Não é um ser que nos olha à distância. Não é um ser que não esteja interessado em nós. Não, não, não. Muito pelo contrário. O Deus da Bíblia é um ser responsivo, um ser a quem nós podemos clamar, um ser que ouve as nossas orações, um ser que ouve os nossos clamores, um ser que ouve as nossas petições. Então, a primeira lição que a gente aprende ao ler o Salmo 130 e ao nos voltarmos para esses 2 primeiros versículos é: se você está se sentindo devastado pelo sentimento de culpa, se esse sentimento está atrapalhando você, está consumindo você, está ferindo você, não tente conviver com ele. Não tente lidar com ele. Volte-se para o teu Deus. Volte-se para Deus. Clame, suplique, peça ajuda, porque ele ouve, ele atende, ele ajuda. O nosso Deus, o Pai Celestial, é um Deus disposto a nos ajudar. Mas o texto vai mais. Porque quando você ler os versículos 3 e 4, você tem a impressão que o salmista, antes de orar, perguntou algumas coisas a si mesmo. E uma delas foi: mas será que ele vai me ouvir mesmo? Será que esse Deus, o meu Deus, será que ele vai me ouvir? Durante muito tempo, eu evitei falar com ele. Durante muito tempo, eu evitei contar o meu problema a ele. Durante muito tempo, eu como que deixei de buscá-lo. Eu procurei ajuda em outras pessoas, eu procurei ajuda em outros lugares, mas eu não busquei o meu Deus. Eu tentei por mim mesmo resolver o meu problema. Eu lutei, eu me esforcei, e agora que nada deu certo, agora quando eu me sinto pior do que quando iniciou este sentimento de culpa a atuar em minha vida, agora que eu venho buscá-lo, será que ele vai me ouvir? Será que ele não vai dizer: por que você não me buscou antes? Por que você não veio ao meu encontro antes? Por que você não veio pedir a minha ajuda antes? Por que você esperou tanto tempo? Por que você foi buscar ajuda em outras pessoas? Por que você negligenciou a comunhão comigo? Será que ele vai me dizer isto? O salmista talvez tenha feito essas perguntas a si mesmo. Mas, se ele fez, ele de imediato responde: mas contigo está o perdão. Ele diz: Senhor, eu venho à tua presença porque eu sei que o Senhor não retém os nossos pecados, os meus pecados, na tua memória para me punir. O Senhor não faz isto. Senhor, eu venho à tua presença porque eu sei que o Senhor é um Deus amoroso, é um Deus perdoador. Senhor, eu venho à tua presença porque eu sei que o perdão está com o Senhor. E, queridos, esta continua sendo a primeira razão pela qual nós devemos ir à presença de Deus com confiança. Ele não retém em sua memória os nossos pecados.
Ele não fica como que contabilizando os nossos erros. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200, 500. Ele não fica fazendo isso. E não fica fazendo porque ele sabe que se ele fizesse isto, ninguém ficaria de pé diante dele, nem eu e nem você, nenhum de nós. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele vai muito mais além quando diz: não há um justo sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, não há. Então Deus não fica olhando para nós, esperando encontrar em nós justiça, para que a gente possa se apresentar diante dele, porque ele sabe que por natureza nós somos pecadores. Ele sabe que por escolha pessoal, nós somos pecadores. Ele nos perdoa porque é da sua natureza perdoar. Ele nos perdoa porque ele sabe que nós necessitamos do seu perdão. Não é que a gente mereça. Não é que eu mereça. Não é que você mereça. Não é que nós mereçamos, mas ele sabe que nós precisamos. E se existe algo, queridos, que a gente mais carece, é de perdão. Como é bom, como nos faz bem a gente sentir que a pessoa contra quem nós erramos, que o ser contra quem nós falhamos, nos perdoou. O médico nos Estados Unidos disse que a metade dos doentes que se encontravam numa clínica psiquiátrica teria alta, sairiam daquele ambiente curados se eles se sentissem perdoados. Se eles sentissem que a sua falta, que o seu erro, que o seu pecado foi perdoado. Deus sabe o quanto nós carecemos de perdão, o quanto a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração reclama isto, e por isto mesmo, por iniciativa pessoal, mesmo que nós não venhamos a lhe dar motivos, Ele nos perdoa. Aliás, a Bíblia diz, queridos, que esta é uma promessa maravilhosa que Ele faz. A Bíblia diz que é exatamente isto que Ele, Deus, em Sua palavra, oferece a cada um de nós: perdão. Então, nós podemos nos aproximar de Deus impulsionados pela fé, impulsionados pela certeza que, a despeito da enormidade do nosso pecado, a despeito das nossas falhas, a despeito dos nossos erros, nele, e somente nele, nós encontraremos perdão. O salmista, então, consciente disto, ele busca o Pai. Ele fala com Deus. E de maneira clara, de maneira objetiva, ele declara o seu erro. É sempre bom a gente lembrar, queridos, que pecado tem nome. Pecado tem nome. É algo objetivo. É algo que foi cometido. E a confissão eficaz é aquela que, ao se aproximar de Deus, ou melhor dizendo, ao ser feita a Deus, ela apresenta de maneira clara e objetiva o pecado e coloca diante de Deus o seu desejo de perdão.
àqueles que quiserem ser libertos do sentimento de culpa, podem ir a Deus por meio de Cristo. Aqueles que quiserem ser libertos do sentimento de culpa, pode se valer deste instrumento maravilhoso chamado confissão. Confissão resultante do arrependimento. Mas o salmista vai um pouco mais além, quando ele diz algo maravilhoso. Ele diz: espero na tua palavra. Ou seja, o que ele está dizendo é: Senhor, eu venho buscar o teu perdão através da minha confissão, esperando na tua palavra, fundamentado nas tuas promessas. Eu venho fazer isso porque eu sei que o Senhor é um Deus fiel. Eu venho fazer isso porque eu sei que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. Eu venho fazer isso porque eu sei que o Senhor não volta atrás naquilo que afirma. Eu confio na tua promessa. Eu confio na tua palavra. É nela que eu deposito a minha fé. Por vezes, ao nos sentirmos pressionados pelas acusações advindas da nossa mente, advindas da nossa consciência, nós como que tomamos a decisão de ir a Deus, mas procuramos ir a Ele levando conosco algumas coisas. Uma dessas coisas é o sentimento de desculpa ou desculpas. E nós vamos a Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui para confessar o meu erro e o meu pecado, sim, mas eu gostaria que o Senhor entendesse que eu fiz isto considerando o ambiente em que eu vivo. O Senhor sabe que eu vivo num ambiente adverso, pecaminoso, difícil. Eu não resisti. Foi por causa do ambiente em que eu vivo que eu cometi isto. Eu cometi isto, Senhor. Eu errei, eu falhei, eu pequei. Porque eu fui induzido a isto. Eu fui levado a isto. Alguém me enganou. Alguém contou para mim uma história que eu acreditei e, no entanto, a história não era verdade e eu falhei. Então, Pai, considere isto. Leve em conta o fato de que eu errei por causa do meu ambiente. Leve em conta o fato de que eu errei porque alguém muito astucioso me enganou. E me desculpe. Me desculpe. Me justifique. Ou então, nós vamos a Deus fazendo promessas que nós sabemos que não podemos cumprir. E uma delas é: eu prometo que nunca mais farei isso. Ah, Senhor, se o Senhor me perdoar, se o Senhor me livrar deste mal, eu prometo. E às vezes até a gente usa aquela expressão terrível chamada eu juro. Eu prometo, eu juro que nunca mais farei isto. Eu juro que foi a última vez que eu cometi este erro. E a gente vai se colocar diante de Deus, levando em nosso coração essas coisas desnecessárias, inúteis. Deus não quer que você tente se justificar diante dele, porque para os nossos erros não há justificação. Deus não quer que você prometa algo que Ele sabe que você não vai cumprir. O que Ele quer é que você vá a Ele impulsionado pela fé, confiando em Sua palavra, confiando no seu amor,
confiando naquilo que Ele, em sua infinita realidade, quer realizar. Ele quer que você vá a Ele sem temor, sem medo. Não há como termos uma vida abençoada, um relacionamento feliz com o Senhor Deus, se neste relacionamento há da nossa parte medo, temor. Não há como. Quando o texto que nós lemos diz que Deus nos perdoa para que Ele seja temido, a palavra temor neste texto não tem o sentido de medo, de pavor. A Bíblia não diz, o texto não está dizendo que Deus nos perdoa porque Ele quer que tenhamos medo dEle. Um relacionamento marcado pelo medo não é um relacionamento abençoado. A palavra temor tem o sentido de reverência. A palavra temor tem o sentido de adoração. A palavra temor tem o sentido de serviço. Então, quando o texto diz que Deus, em sua infinita misericórdia, movido pelo seu amor, Ele nos perdoa para que nós possamos temê-lo, Ele está dizendo que Ele nos perdoa para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos reverenciá-lo. E ao pensar nisso, nós trazemos à nossa mente aquilo que está em 1 João, capítulo 4, versículo 18, quando o apóstolo diz: o perfeito amor lança fora o medo. Se alguém diz que ama a Deus e tem medo de Deus, essa pessoa está equivocada, essa pessoa está enganada, porque não há como alguém amar a Deus e ao mesmo tempo ter medo de Deus. O amor lança fora o medo. Deus nos perdoa para que a gente tenha um relacionamento de filho com pai, um relacionamento abençoado. E agora, quando o salmista vai chegando ao final da sua palavra, que ele diz: Senhor, eu espero em Ti mais do que os guardas pelo romper da manhã. Senhor, eu Te aguardo mais do que os guardas pelo romper da manhã. E o que vem à nossa mente, então, é a imagem de um homem que está querendo se relacionar novamente com Deus de maneira plena e abençoada. De um homem que está querendo se libertar ou ser liberto daquele sentimento terrível. Daquele homem que queria ter uma comunhão perfeita com o Pai, e ele expressa isso dizendo: eu aguardo, eu espero em Ti mais do que os guardas pelo romper da manhã. Esta é, sem dúvida alguma, uma imagem muito linda, uma imagem verdadeiramente maravilhosa e perfeitamente ilustrativa. Não raro, altas horas da noite, os guardas, os sentinelas, muitas vezes se sentem cansados, exaustos e devastados mesmo. Parece que a hora não quer passar. Parece que o tempo para. Ele deseja que a hora corra. Ele deseja que chegue logo um novo dia. Mas quanto mais ele deseja, quanto mais ele sonha com isso, parece que mais lentamente o relógio anda. Mais lentamente o tempo se desloca.
O salmista se vale dessa experiência para dizer sim, eu sei disto. E eu estou sentindo-me exatamente como estes guardas, que estão ansiando a chegada do novo dia, que estão ansiando a chegada da manhã. Mas essa imagem traz algo muito mais maravilhoso para nós. É que ela nos mostra que o amanhã ou o novo dia sempre procede à noite. A noite pode ser longa. A noite pode custar a passar. Mas o amanhã chegará. O amanhã virá. Um novo dia, um novo tempo há de chegar. E é exatamente aqui, queridos, que nós então nos alegramos, porque o salmista está dizendo: se você for a Deus, se você se arrepender, se você confessar o seu pecado, você pode estar certo, um novo tempo chegará para você. Pode ser que a tua noite, a noite da impenitência, pode ser que tenha sido uma noite longa, uma noite cansativa, uma noite marcada por choro, uma noite marcada por tristeza, uma noite marcada por desolação. Pode ser que a sua noite tenha sido assim, ou pode ser que ela esteja sendo assim, mas se você se encontrou com Deus através da oração, através da confissão, queridos, vocês podem estar certos. O novo dia, o novo amanhã virá para você. Diante de tudo isto, o salmista encerra o salmo como um evangelista, como alguém que agora passa a compartilhar a sua boa nova, porque ele havia vivenciado esta libertação, este novo tempo, este novo dia. E então, agora nos versículos 7 e 8, ele diz: Israel, espere no Senhor, porque nele há abundante, há copiosa redenção. Ele está dizendo isso para o seu povo: esperem em Deus, confiem nele, voltem-se para ele, porque nele há abundante redenção. E eu creio que é exatamente isso que o Senhor Deus, através da sua palavra, está nos dizendo nesta manhã também. Esperem em mim, confiem em mim, fundamentem as suas esperanças em mim, porque em mim há perdão, em mim há abundante redenção, em mim há libertação. Que o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, aplique esta verdade a cada um de nós. E que, pela fé, nós tomemos a decisão de restaurarmos a nossa comunhão com Ele por meio de Cristo. Nós voltemos a andar de mãos dadas com Ele. Nós voltemos a seguir o seu caminho, não vamos ficar afastados, não vamos ficar distanciados, não vamos, ainda que o confessemos como Senhor de nossa vida, deixarmos que Ele fique longe de nós ou nós nos coloquemos distanciados dele. Não, não. Você pode viver um novo tempo. Você pode viver um novo dia. Você pode ser melhor do que você já foi. Você pode ser muito mais feliz do que você já foi. Você pode ser mais abençoado e abençoador do que você já foi, se você estabelecer ou restabelecer com o seu Deus a sua comunhão. Oremos ao Senhor. Ó Deus,
nesta hora, por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos pedir a tua ajuda, a tua bênção, Senhor, para aqueles que estão agora de olhos fechados, mas com o coração aberto para o Senhor. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, dispostos a restabelecerem a sua comunhão contigo. Nós queremos pedir a Deus por aqueles que, por alguma razão, estão se sentindo entristecidos, devastados e tendo de lidar com o sentimento de culpa, se sentindo até mesmo envergonhados, se sentindo sem forças para caminhar, procurando se colocar à margem do caminho. Ó Deus, por misericórdia, fala e continue a falar ao coração dessas pessoas, para que elas se lembrem que no Senhor há abundante redenção, que no Senhor há disposição de perdoá-las, que no Senhor há disposição de trazê-las de novo para a tua companhia, que no Senhor há poder para transformá-las, e que, conscientes disto, elas possam agora mesmo, nesse mesmo instante, através da fé, se voltarem para o Senhor e, por meio da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Mediador, confessar, clamar, receber o perdão do Senhor e recomeçar uma nova caminhada de fé. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Que o nosso Deus continue abençoando e dando sabedoria para o nosso pastor Valmir Claudino. Queridos, chegamos ao final de mais uma celebração. Quero lembrar você que nesse mês, que é o mês da família, nós vamos produzir um clipe com as fotos das famílias da nossa igreja. Então, não deixe de enviar uma foto da sua família para esse e-mail aqui, igreja@pibipá.com.br. E fiquem atentos às atividades semanais da nossa igreja e logo mais temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe.